Evangelho de Mateus, capítulo 7, nessa minha versão diz assim: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Até aqui. Nosso Deus, nós nos submetemos ao Senhor. Como acabamos de cantar, nós precisamos do Senhor. Que o Teu Espírito, assim como essa chuva está caindo ali fora, que o Teu Espírito venha sobre nós para refrigerar a nossa alma, para dar vida na terra seca, para fazer com que haja mananciais, vida em nós. Nós ouviremos a respeito de um caminho que não leva para a vida, é justamente o contrário. Que o Senhor nos livre disso, a todos nós que aqui estamos, em nome de Jesus. Fale então conosco, leva-nos a uma consciência que talvez não tenhamos, ou lembra-nos daquilo que estávamos nos esquecendo, ou ensina-nos aquilo que sequer sabíamos, e que nós tenhamos a força para agir diante daquilo que o Senhor nos dirá. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, por favor? Pois bem, Jesus aqui nesse trecho que lemos, está empenhado em ensinar os seus discípulos acerca da vida que os cidadãos do reino dos céus precisam ter. Nós estamos numa parte do que nós conhecemos como o Sermão do Monte, que é o Evangelho de Mateus, pelo menos do capítulo 5 ao 7. Inclusive, fica a recomendação para que todos vocês leiam ao ponto de decorar Mateus do capítulo 5 ao 7. Decore, porque aqui está registrado como que você tem que viver se você é um cidadão dos céus. E, por consequência, aqui também está denunciando aquelas coisas que são contrárias ao reino dos céus. Então, se você fala assim, pastor, eu queria uma síntese de como eu devo viver a minha vida, está aqui, Mateus do capítulo 5 ao 7. Aqui especificamente, nos 2 versículos que nós lemos, parece que Jesus está começando a aplicar tudo o que ele estava ensinando. Se no trecho anterior, desde o começo do capítulo 5, ele está numa sequência de ensinos sobre como os cidadãos dos céus devem viver aqui nessa terra, agora ele começa a fazer uma aplicação mais direta. Ele começa a fazer com que isso valha diretamente para cada pessoa. E então isso daqui se torna muito importante para que a gente considere, né? Na afirmação que nós lemos, nós temos colocados 2 caminhos, 2 grupos de pessoas e 2 destinos. Um grupo de pessoas escolhe um tipo de caminho que conduz a um destino. Outro grupo de pessoas escolhe outro tipo de caminho que leva a outro destino. Não existe meio termo. Isso é muito importante já deixar claro. Não existe meio termo. Ou você está em um dos caminhos, ou você está em outro. Um caminho leva para um destino, e um dos destinos é a vida. Outro caminho leva para a destruição. Só existem esses 2. Não tem como ser neutro. E eu gostaria de trabalhar aqui algumas questões, começando explicando para vocês, argumentando biblicamente as minhas afirmações, para que ao final nós possamos compreender exatamente qual a vontade de Deus para nós. Primeiro eu quero explicar o que é este caminho largo que está posto. Aliás, embora tenham esses 2 caminhos, eu vou me debruçar muito mais aqui em falar a respeito do caminho largo. Vou falar com mais eficácia a respeito do caminho largo. Então, o que é este caminho largo? Caminho é uma linguagem bíblica que está se referindo à maneira que as pessoas vivem. É óbvio que nós sabemos o que é um caminho, né? Nós sabemos, mas biblicamente falando, também se refere à maneira que nós vivemos. E eu vou dar alguns textos bíblicos que nos mostram essa verdade. Gênesis capítulo 6, versículo 12 diz: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra.
Ele não está falando que as pessoas estavam indo por lugares estranhos. Está falando que as pessoas estavam vivendo de uma maneira tão corrompida, e você sabe em que ocasião está sendo dito aqui? As pessoas estavam vivendo de maneira tão corrompida que Deus enviou o dilúvio. Em seguida dessa afirmação veio o dilúvio. Caminho significa maneira de se viver. Salmo 18, 32 diz: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Davi está afirmando que Deus faz com que a vida dele receba um aperfeiçoamento. Não é o caminho dele que fica mais bonito. Ele não está se referindo a um diretor do setor de obras de uma prefeitura que pavimenta da forma adequada uma estrada, uma rodovia, uma rua. Não é nesse sentido que o caminho fica aperfeiçoado. É a sua vida vai sendo aperfeiçoada por Deus. E por último, Provérbios, capítulo 5, versículo 21 diz: Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. É óbvio que Deus não fica pesando as ruas. Quanto pesa Fuad Assef Maluf? Quanto pesa Euclides Valentim Sestari? Não é isso, é óbvio. Quando fala Deus pesa, está falando Deus julga cada maneira de viver. Deus olha para cada ser humano e avalia como eles vivem. É isso que está posto aqui nesse livro de sabedoria, de Provérbios. No nosso texto especificamente, caminho largo é o caminho que leva à destruição. O texto disse: pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição. Portanto, se esse caminho é um caminho que leva à perdição, nós podemos compreender que esse tipo de vida, ou seja, caminhar por este caminho, viver desta maneira, é a maneira que os pecadores e desobedientes vivem. Então vamos assimilando as coisas. O texto está falando de um caminho largo. Nós sabemos que esse caminho largo leva à destruição. E nós sabemos, obviamente, pela própria palavra, que o caminho que leva à destruição é o tipo de vida dos pecadores e desobedientes. E eu vou dar alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Salmo capítulo 1, versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Efésios capítulo 5, versículos 6 e 7. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E por fim, Colossenses 3, 5 e 6, diz: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, quando a Bíblia fala sobre um caminho largo, está falando sobre um tipo de maneira de viver que desagrada a Deus, ao ponto de o fim dessa vida ser uma vida de destruição. Logo, caminho largo é o tipo de vida que os pecadores e desobedientes vivem. Acontece que o nosso texto nos traz uma notícia terrível. Diz que esse caminho largo é o caminho que a multidão das pessoas trilha. Ou seja, a maior parte das pessoas não vai pelo caminho certo, que é o caminho de Deus. A maior parte das pessoas vai pelo caminho largo. O nosso texto diz: e muitos escolhem este caminho. Em contrapartida, quando fala do caminho estreito, que é o caminho de Deus, fala: poucos são os que encontram este caminho. Muitos escolhem o caminho largo, poucos escolhem o caminho estreito. Muitas pessoas estão andando como pecadores e desobedientes, e poucas pessoas estão andando no caminho de Deus. Poucas. Isso é assustador, porque se a maioria está nesse caminho largo, alguns de nós aqui estão nele. E isso é terrível pensar, porque estamos dentro de uma igreja.
Mas eu quero seguir com o meu pensamento aqui antes. Por que é a maneira que a maioria das pessoas vivem? É justamente dessa maneira, como um pecador desobediente. Porque é a maneira fácil de se viver, você não precisa de nada. É só você seguir os seus instintos. É só você seguir qualquer pensamento que vier na sua cabeça. É só você dar vazão para os seus sentimentos. Porque naturalmente, eu acredito que todos nós aqui temos consciência disso, por mais que você não frequentou uma igreja, só porque você vive num país cristão, você tem acesso a essa informação que eu vou dar. Todos nós nascemos pecadores. Todos. E porque todos nós nascemos pecadores, as nossas inclinações de pecadores nos levam naturalmente a fazer o que é errado, não o que é certo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazer o que é certo, não precisamos ensiná-los a fazer o que é errado. Nós pais, passamos a vida educando os filhos para eles fazerem o certo. E o errado, quem ensina? Não precisa ensinar. Fazer o que é errado é o natural. Portanto, seguir no caminho largo é o caminho natural de todas as pessoas. Por isso não seria um espanto pensar que a maioria das pessoas anda por esse caminho. Só é um espanto pensar isso porque, haja vista a quantidade de pessoas que se dizem cristãs num país como o Brasil, é muito estranho que nós vejamos tantas pessoas andando por caminhos largos. Porque se somos uma maioria hoje no país de cristãos, pelo menos o nosso país tinha que ter uma forma de viver diferente da que tem. As músicas que fazem a cabeça da rapaziada, da garotada, não deviam ser as que estão fazendo hoje. Os tipos de filme e de coisas que as pessoas acessam não deviam ser as que se tem acesso. Mas são assim porque essa é a maneira que a maioria das pessoas vive, porque é justamente essa a maneira mais fácil de se viver. Não precisa de nenhuma abnegação, não precisa de renúncia, ninguém precisa abrir mão de nada. As pessoas vivem da maneira que elas querem viver. E está tão acentuado isso, que elas vivem ao ponto de desrespeitar até o direito dos outros. Porque como eu quero fazer certas coisas, eu passo por cima de quem for. E é assim que se vive nesse mundo. Pois é, acontece que essa maneira de viver, que é a maneira do caminho largo, é exatamente o oposto de tudo que Jesus ensinou aqui no Sermão do Monte. Do capítulo 5 ao 7 de Mateus, viver da maneira errada, viver andando pelo caminho largo, é justamente viver contrariando tudo o que Jesus ensinou. Eu fiz um exercício que eu anotei e vou ler para vocês, porque eu quero ter o cuidado de não esquecer nenhum pedacinho. Eu fui pegando do capítulo 5 ao 7 e eu fui anotando cada uma das diretrizes de Jesus e pensando como seria fazer isso ao contrário. Então, como é que chama isso no meio da molecada hoje? Como que é? O mundo inverso lá? Como que chama? Fala para mim. Vocês são velhos, vocês não vão saber. Estou perguntando para a meninada aqui. Como que é? Mundo inverso do Homem-Aranha lá? Homem-Aranha inverso? Aranha inverso? Vocês não vão saber, não adianta. Essa piada não vai dar certo para vocês. Então vou voltar para cá. Eu tentei, tinha que perguntar para o Maurício que é nerd. Não para essa molecada que não sabe nada. É isso mesmo? É aranha inverso? Aranha verso. Exatamente, aranha verso. Muito bem, você também sabia. Vocês não sabem de nada, viu? Vocês só sabem pintar cabelo. É só isso. Ó, eu fiz esse exercício, peguei cada uma das afirmações, fui lá nas bem-aventuranças, peguei uma por uma e inverti para ver o que dava. E vocês vão entender o que é andar no caminho largo com essas minhas citações. Prestem atenção. Andar no caminho largo é ser autossuficiente e não depender de Deus. É ser aquele que reage e não leva desaforo para casa. Isso que eu estou falando é andar no caminho largo. É o contrário do que Jesus mandou. É ser altivo e soberbo. É ver a injustiça bater na casa do vizinho e não fazer nada. É ser egoísta e insensível diante da dor alheia. É agir sem sinceridade, sempre com segundas intenções. É ser contencioso e promotor de brigas e divisões. É viver uma vida tranquila, porque não se envolve com nada que é justo e promova o reino de Deus. Só quero falar só um pouquinho desse último. Se a sua vida não tem nenhum problema por causa de Jesus, você está vivendo no caminho largo. Porque é impossível você agir de acordo com o que Jesus mandou você fazer e você não ter problema por causa disso.
Se você for honesto do jeito que você tem que ser no seu trabalho, o que vai acontecer? Você vai ser perseguido. Se você tiver que ser honesto nos seus negócios, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ter lucro como as outras pessoas têm. Se você for educado com todo mundo, inclusive com o seu patrão, que é um carrasco, você vai ser zoado por todo mundo, chamado de puxa-saco quando você trabalha. Se você for viver como Jesus manda você viver, você vai sofrer perseguições. Se você não sofre perseguições por causa de Jesus, em momento nenhum da sua vida significa que você está vivendo no caminho largo. Então, viver uma vida tranquila nem sempre é porque Deus está te abençoando. Pode ser porque você está vivendo da forma errada. E viver da forma errada dá tranquilidade. Por que tranquilidade? Porque a maioria das pessoas vive desse jeito. E a maioria das pessoas não vai brigar com aquilo que elas mesmas fazem. É fato. Saindo aqui das bem-aventuranças, andando pelo restante do Sermão do Monte, o contrário ainda é: andar no caminho largo é viver sem se preocupar com o testemunho pessoal. Ou seja, Jesus tinha falado, vocês são a luz do mundo, sal da terra. O contrário disso é não se preocupar. Eu faço mesmo, dane-se, vão falar bem ou vão falar, se eu fizer, vão falar, se eu não fizer, vão falar, então vou viver de qualquer jeito, não ligo para o que falam de mim. É viver em desobediência à lei de Deus, é agir com maldade e ser ofensivo, é ser infiel nos relacionamentos e não ter palavra, é ser vingativo, é ter amor seletivo, apenas por quem convém, porque todo mundo aqui ama o próximo, desde que o próximo te ame. Enquanto o próximo te beneficia, você o ama. A hora que alguém pisou no seu calo, ele já não é mais o próximo. Então ele já não é mais digno de amor. Aí ele é alguém que merece vingança. Rancor, falamos sobre isso na semana passada, mágoa. E o que é que Jesus fala? Vocês ouviram falar, ame os seus amigos e odeiem os seus inimigos, porém eu vos digo, amem os seus inimigos. E mais, não é só amar assim, ele me fez mal e eu não vou fazer nada de mal para ele, não é só não retrucar, é fazer o bem para quem te faz o mal, porque se o teu inimigo tiver fome, dá para ele de comer, se ele tiver sede, dá para ele de beber. Não é apenas ser passivo no amor, porque amor não é passivo, amor é ativo, amor é ação. O Pedro falou sobre isso de manhã hoje. Amor é agir em favor de outrem. Não dá para dizer que ama porque você não faz mal. Muitos de vocês não fazem o mal para quem te fez mal, não é porque você ama, é porque você é covarde. Porque se você tivesse coragem de dar uns 3 tapas bem dados na orelha, você já tinha dado. Mas como você é covarde, não tem coragem, aí não faz. E aí quer dar uma de santo, usando disso. Eu não bati. Não bateu porque não teve coragem. Porque se tivesse, tinha batido. Ama o inimigo quem pode bater e não bate. Ama o inimigo quem tem oportunidade de prejudicá-lo e não prejudica. O amor não está na passividade de apenas não fazer o mal, mas na ação de fazer o bem em favor de outrem. Continuando, quem está nesse caminho largo é religioso, porém é hipócrita, porque ajuda os outros, mas faz questão que todos saibam de sua generosidade. Ora, mas ora para ser notado pelas pessoas e não por Deus. Jejua, mas é para parecer mais espiritual do que os outros. Você lembra dessas cenas? Jesus fala que tem pessoa que vai lá, dá esmola para alguém, e depois quer ficar cantando de galo que deu. Se você dá, ninguém precisa saber. Aliás, ninguém deve saber o que você faz. Tem gente que ora, mas faz questão de orar só em circunstâncias que tem pessoas vendo. Tem um tipo de resposta para uma pergunta que normalmente se faz na igreja, que é dada por 2 grupos de pessoas. Pessoas muito tímidas e pessoas que são hipócritas, como os religiosos fariseus. Alguém poderia te chamar e falar assim: irmão ou irmã, vem fazer uma oração aqui na frente, vem orar pelos irmãos, vem fazer uma oração intercessória. E aí você poderia dar uma resposta assim: imagina, eu não vou orar lá na frente, porque eu não sei orar bonito como você, como a irmã Ana, não sei orar bonito como fulano. Bem, essa resposta é uma resposta de 2 grupos de pessoas: dos tímidos realmente, que têm vergonha de encarar o microfone, e dos hipócritas, porque eles acham que oração precisa ser bonita. Então tem que ser uma coisa que, se não for para aparecer, eu nem vou,
Já que eu não sei fazer bonito desse jeito, eu vou passar vergonha. Mas aí a pergunta é assim, a oração é para quem? Para Deus ou para as pessoas? Mas o hipócrita, o religioso, ele até ora, mas ele ora esperando que os outros o ouçam. Eles não fazem oração como Jesus disse para fazer. Faz oração só pública. Na sua casa você não faz uma oração. É esse tipo de hipocrisia. E não só isso, mas tem gente que jejua. Eu já ouvi isso daí. Ouvi até ofendendo pastores gordos como eu. Ofenderam. Um grupo muito conhecido, um dia, a irmã que canta, disse que pastores gordos são pastores que estão em pecado. Olha, esse até pode ser o meu caso. Mas eu não sei se é o caso dos outros. Porque eu sei que tem gente magra aqui. Cadê a Patrícia? Você está aí, né, Patrícia? Deus está te vendo. Que come mais que eu. E não engorda. Se eu sou gordo porque sou glutão, você vai julgar a Patrícia de glutona? Não sei se tem feminino para isso. Não, mas ela não engordou. E daí? Alguns de vocês aqui são ruins. Por que eu engordo? Porque eu sou bom. Você é magro de ruim, eu sou gordo de bom. É por isso. Por isso que eu vou engordando. É muita bondade, é graça. Paulo, sabe o que é? Quando nós éramos jovens na igreja, o que nós ouvíamos? Que nós somos templo do Espírito Santo. E o que nós pensamos? Vamos ampliar a casa para Deus vir com mais poder sobre nós. Por isso nós somos desse tamanho. Vocês não entendem de coisas espirituais. Mas tem um grupo de pessoa religiosa que, para se fazer de espiritual, ele jejua e fala para todo mundo que está jejuando, porque é espiritual fazer jejum. Como uma pessoa lá falou, que eles que fazem academia, né, eles são magrinhos, mas eles fazem academia. Vai parar de fazer academia e continuar comendo igual come? Vai engordar. Não precisa nem comer. Tem gente que só de respirar engorda. Eu sei que tem gente que... Eu acho que eu estou nesse nível, eu só vou fazer assim, já vai bombando, já vai ficando, já vai virando gordura, o oxigênio. É um outro tipo de metabolismo. Vocês não conhecem essas coisas, irmãos, então não me julguem. Não me julguem. Mas tem gente que é assim, é o contrário do reino. Pois bem, algumas pessoas são irreconciliáveis que vivem nesse caminho largo. Não perdoam a ofensa dos outros. Algumas pessoas são avarentas e gananciosas. Fala de Jesus, mas o seu Deus é o dinheiro. É ansioso e vive preocupado com o futuro, porque não conhece nem confia em Deus. Eu sei que isso daqui eu vou pegar pesado. Eu preciso parar para explicar isso, porque os outros está na cara que é problema, mas esse não. Andar pelo caminho largo faz com que a pessoa viva ansiosa. Ansiosos estão no caminho largo. Por que eu sei que isso é um problema? Porque a maioria das pessoas com quem eu convivo são pessoas ansiosas. O que vai ser do amanhã? O que vai ser? Eu tenho uma conta, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deus te abençoe, irmão. Eu tenho isso para pagar amanhã, o que vai ser do amanhã? E está desesperado. Jesus disse que as pessoas que vivem preocupadas com o dia de amanhã são pessoas que não conhecem a Deus, são gentios. Porque os filhos de Deus sabem o Pai que tem. Então eles sabem que o Pai vai cuidar deles todo dia. Eles não se preocupam com amanhã. Ele fala, basta cada dia o seu mal. Hoje não está muito bom, se amanhã vai estar ou não, Deus sabe. Eu descanso no Senhor, porque Ele cuida de mim. Quem vive desesperado pela manhã está no caminho largo. Então eu acho que eu frustrei algumas pessoas aqui hoje. Eu vou dar um testemunho aqui para vocês. Alguns de vocês sabem uma parte do meu testemunho bem picadinho. Outros estão sabendo de outras partes. Então eu já vou contar tudo aqui rápido, aproveitar da minha mensagem, que eu tenho tempo para isso. Me programei hoje para fazer testemunho. Pois bem, quando o Senhor me chamou para servi-lo no ministério, eu não queria ouvir muito bem exatamente o que Deus falava, e eu entrei em vários conflitos, fiquei com depressão, trabalhava numa empresa e pastoreava a igreja. Aliás, trabalhávamos junto, Malta aqui, cadê? O Adriano também, está lá no fundo, quem mais? O Tom entrou lá depois, o Caco que não está aqui, o Heitor também,
A gente trabalhava, não sei se tiver mais alguém, me perdoe. A gente trabalhava juntos lá. E eu pastoreava e trabalhava fora, mas o Senhor falou, você vai depender só de mim, eu vou cuidar de você. Eu demorei para atender esse chamado de Deus, demorei. Quando eu atendi esse chamado, o que começou a acontecer? Eu fui perdendo tudo, é óbvio. Porque o que eu ganhava na empresa era a mesma coisa que eu podia ganhar no ministério, pelo menos não inicialmente. E eu fui perdendo dia após dia. E a primeira coisa que nós dissemos foi, vamos vender o carro para a gente diminuir nosso padrão de vida, vamos vendendo tudo que puder vender, porque a gente tem que viver com o que a gente tem na mão. É isso. E de lá para cá a gente vem vivendo só de milagre. Alguém sabia, quebrou o carro do pastor, alguém mandava uma mensagem para mim, pastor, Deus tocou meu coração, estou mandando uma oferta. Pum. Uma outra pessoa me abençoava, num outro lugar que eu ia me abençoava. Roubaram o meu carro e alguém vinha e me dava um dinheiro para comprar alguma coisa, e depois achei o carro, fiquei com o carro com dinheiro. Né? Mas eu não fiz sacanagem, porque eu queria devolver. Eu fui abençoado de um monte de formas. Nesses últimos tempos, vim sendo mais abençoado. Final do ano passado, como que fala? Um processo que rodava há muito tempo, que faria com que poderíamos perder a nossa casa, a sentença, né? A sentença do processo, que faria com que poderíamos perder nossa casa, saiu, foi executado isso. E aí, em dezembro do ano passado, nós fomos notificados que nossa casa foi penhorada, uma pessoa comprou lá no leilão e nós perdemos a nossa casa, tínhamos que sair agora em janeiro. Saímos correndo que nem louco atrás de casa, para alugar, pensando, precisamos alugar uma casa e tal, só que Deus tinha dito, eu vou cuidar de vocês, lembra? Eu vou cuidar de vocês. E anda para cá e para lá com o carro vazando óleo, e carro para na pista, e carro quebra, e não tem dinheiro, e agora perde a casa, e eu vou cuidar de vocês. E alguém podia falar, onde está Deus cuidando? Está aí, Ele está cuidando, fica calmo, irmão, fica calmo. Até que, agora, em janeiro, depois que minha esposa até teve um sonho, uma pessoa nos procura e falou assim, pastor, eu vou pagar 1 ano de aluguel para vocês. 1 ano. Eu falei, que bênção, glória a Deus, porque a gente não ia conseguir pagar. Por quê? Porque eu tinha falado com minha esposa, amor, você vai sair do trabalho, porque como eu tenho que ficar com as meninas em casa de manhã, eu não consigo fazer todas as coisas que eu preciso fazer da igreja. Então você vai sair do seu trabalho, Deus falou que vai cuidar da gente. Você cuida das crianças e eu vou mais de cabeça ainda na obra. Só que aí a gente ia ter que pagar aluguel, aí já não ia dar mais. Mas tá bom, essa pessoa procurou e falou, 1 ano de aluguel, 1 ano de aluguel. E aí nós fomos atrás de casa. Não dá nem tempo de contar tudo o que aconteceu nessa novela de encontrar casa. O resumo é, ninguém queria alugar uma casa para a gente. Nem com uma pessoa que ia pagar, falando que ia pagar 12 meses de aluguel adiantado. Ele chegou a falar assim, eu transfiro agora para a conta da imobiliária. E eu cheguei a ouvir de uma pessoa desse jeito, eu não vou alugar para você. Nós paramos e começamos só a orar. Eu falei para a Aline, amor, a gente não vai fazer mais nada, a gente só vai orar. E essa família abençoada, que queria nos abençoar, falou assim, olha, vocês fiquem tranquilos, que eu vou pôr meu corretor para ir atrás para vocês, e depois o corretor encontrou algumas casas, mas a casa não era boa. Pois bem, o nosso advogado dizia que o negócio ia ficar por mais um tempo, não ficou não. O oficial de justiça bateu lá na porta da minha casa com 2 policiais, 6h30 da manhã. 6h30, amor? 6h30 da manhã com 2 policiais para arrancar a gente de dentro da casa. Mas aí o cara que comprou a casa não foi. E como ele não foi, eles não puderam tirar a gente da casa. Na hora eu liguei para ele e falei, olha, se você estivesse aqui, ia pôr para a rua agora 3 crianças que estão deitadas numa cama. Eu não consegui alugar a casa, você pode me dar mais 1 mês? E ele, tudo bem, eu te dou mais 1 mês. Isso foi agora em janeiro. Mas a pessoa que estava correndo atrás para abençoar a gente, comprou um apartamento e veio atrás de mim para me perguntar se a gente ainda aceitava morar no apartamento. Ela está abençoando a gente e ainda veio perguntar se a gente aceitava ainda. Ele falou assim, mas eu preciso de 1 mês para a gente reformar a casa. É tipo aqueles programas de televisão que você reforma rápido assim, sabe? E aí, claro, e aí como o homem deu 1 mês para a gente de excesso, de excedente, vai dar certo. E aí ficamos. E aí nós fomos lá ver o apartamento já está bom, por si. 3 quartos com uma suíte, 2 varandas, coisa linda, irmãos, coisa linda. Coisa linda.
Mas aí quando a gente estava lá planejando como que ia ficar cada coisa na casa, no apartamento, a gente só estava ouvindo o casal falando. Um falava, vai ficar isso aqui, isso vai ficar lindo ali, aquilo vai ficar lindo ali. E eu pensando, porque uma hora falou assim, um painel aqui. Eu falei, mas eu não tenho painel. Aí eu só escutando e percebendo tudo. Daqui a pouco toca a campainha, aí entra lá chega uma senhora com o senhor, ele estava com o nome de não sei o que lá, design, e ela é uma arquiteta. Fulano está aí? Eu falei, está. Aí ela entrou, com a prancheta na mão, e começou a riscar o apartamento, e risca daqui, risca de lá, e eu só, o que está acontecendo? Aí a gente recebe a notícia que o apartamento não só ia ser cedido para a gente morar, mas vai ser completamente mobiliado, para que a gente, tudo planejado, tudo lindo, arrumadinho. A gente já fez a lista do que era nosso, para isso vamos doar para fulano, isso vamos doar para ciclano, isso vamos doar para beltrano. Já está tudo doado o nosso. Antes que você venha no fim do culto me pedir, eu só acho que eu tenho 2 canecas do Hop Hari. Não tenho, não. Nem do Hop Hari tem caneca. Como se não tivesse bastado. Você fica esnobando, Paulo. Como se não bastasse, lá no dia do aluguel da casa, diante do homem lá da imobiliária, a pessoa que ia abençoar a gente falou assim, eu quero fazer um contrato de 1 ano, e a pessoa falou, só faço de 36 meses. Aí falou, mas 36 meses é muito. Ele falou, por que muito? Falou, porque daqui 1 ano a casa do pastor vai estar construída, toda mobiliada, tudo planejado, tudo lindo. E eu só ouvindo e pensando, ou esse irmão está profetizando, ou ele está blefando pesado. Ou ele trucou sem nada na mão. Sabe aqueles trucos que você faz aquela cara de valente, mas você não tem nada? E você está fingindo que não sabe o que eu estou falando, que é crente, né? Mas você é um botequeiro que eu sei. E aí quando acabou aquilo, vamos tomar um açaí? Falei, vamos, e minhas pernas tremiam. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu perguntei, mas e aquela história lá daqui 1 ano a minha casa está pronta. Daqui a 1 ano você vai ter a tua casa, pastor. Daqui a 1 ano você estará na sua casa. E aí, como se não bastasse, porque eu falei para minha esposa, quando eu desse esse testemunho, algumas pessoas iam olhar e ia falar assim, mas será que isso vai acontecer daqui a 1 ano? Será que o pastor vai ter a casa mesmo? Vai ser abençoado daqui? Será? Alguns podiam duvidar. Aí, como se não bastasse, eu estava um dia sentado com a esposa desse abençoado e conversávamos durante a tarde, e depois disso, ela falou assim, ele me ligou aqui e perguntou se a gente pode jantar. Eu falei, claro. Né? E a gente ia jantar. E de repente ele chega lá na casa para a gente sair para jantar, e sentado ali na mesa, conversando, daqui a pouco, depois ele fala algumas coisas pessoais, ele pega uma chave de um carro, ele coloca em cima da mesa assim, ó. Eu só vi aquele agazinho de Honda. Eu olhei para aquela mesa, eu olhei para a cara dele, eu olhei para aquela coisa, eu olhei para a cara dele, e eu comecei a dar risada. É só o que eu podia fazer, eu não podia fazer mais nada. Eu comecei a dar risada, eu comecei a rir, 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 eu comecei a rir. E a Aline, para, o que foi? Eu não sei. Não doido. Aí nós fomos lá fora para ver. Eu olhei na frente da casa, e não tinha um carro nenhum ali na frente de casa, né? Mas aí ele apontou para baixo, estavam as 3 casas para baixo da minha, assim. A hora que eu olhei, irmãos, é aquele carro branco bonito aqui, ó, mais bonito da rua aqui agora. Esse, cadê? Tá ali, ó. Tá ali, ó. É aqui, não é esses daqui não, esses brancos são feios aqui, ó. É aquele ali, ó. É um carro mais bonito que tem ali, o branco ali, ó. Completo. Não sei nem usar os botões tudo que tem nele ainda. Eu ainda tô lendo o manual para saber mexer. Ainda a gente foi jantar lá no Outback para comemorar, e ele ainda pagou tudo. Sabe por que você pode confiar em Deus? Porque Deus cuida de você. Isso que eu estou contando, eu não estou contando para mim, vai descer, porque eu não comprei nada com meu dinheiro, então eu não tenho do que ficar me gloriando, né? Eu ganhei. Foi tudo bênção de Deus. Eu estou contando para vocês saberem que quando Deus disser para você, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, você trata de aquietar o teu coração, porque Ele vai cuidar de você. Você não tem que entender naquela hora, Ele faz no processo, no tempo dEle. Só sabe de uma coisa, Ele faz. É por isso que quem fica ansioso,
quando Deus pede para ficar calmo, está vivendo no caminho largo, está vivendo como um desobediente, está vivendo como um pecador, porque não confiar em Deus é pecado. Qual o maior pecado que alguém pode cometer? Não confiar em Deus. E a gente acha que é normal, esses dias somos muito ansiosos mesmo. Vocês não deviam ser ansiosos. Nós tínhamos que confiar completamente em Deus. Deus falou, eu vou cuidar de você, então Ele vai cuidar de você. Não vá pelo caminho largo, não. Pois bem, na prática, o que é andar pelo caminho largo? E eu vou dar alguns exemplos bíblicos para vocês aqui, do que é andar no caminho largo. Esaú, todos vocês conhecem, irmão de Jacó, gêmeo, nasceram juntos ali, só que Esaú saiu primeiro. Aqueles segundinhos, ele sai na frente. A hora que terminam de tirar o Esaú, o Jacó está grudado no calcanhar dele, segurando, vem junto. O Esaú, depois de grande, junto com o Jacó, o nome dele significa usurpador, aquele que toma o lugar de outro, aquele que quer passar na frente do outro, tentando sempre trapacear. Ele aproveita de uma situação do irmão dele, Esaú, o irmão sai para uma caçada, Esaú sai para caçar, quando volta está desesperado de fome. Nesse desespero, ele chega em casa, eu preciso comer, senão eu morro. Aí o Jacó fala assim, olha, eu acabei de fazer aqui um ensopado de lentilha que está, não pode estar bom, ensopado de lentilha, mas na Bíblia está bom, e lá naquela época o tempero devia ser outro, porque eu não consigo imaginar uma situação onde um ensopado de lentilha fique bom. Se ele dissesse, tem uma picanha agora na grelha, aí eu ia falar, não, dá para vender o direito de primogenitura, mas um ensopado, não, brincadeira, irmãos. Ele vende uma bênção espiritual por um pratinho de comida. Sabe que bênção espiritual é essa? É a seguinte, mesmo antes disso virar lei, já era costume no meio do povo hebreu, a seguinte prática: todo filho mais velho tinha direito a ter a maior parte da herança, e não só ter a maior parte da herança, mas ele era o abençoador da sua família, porque ele era o cabeça do clã. Lembra que eles eram povos nômades, viviam andando, não tinham residência fixa. Então as famílias eram abençoadas por esse mais velho. Todos os filhos e os netos eram abençoados pelo mais velho. E nessa consciência desenvolveu-se o direito de primogenitura, ou seja, o mais velho vai ser aquele que vai deter a bênção com a qual pode abençoar a família e vai ter a maior parte da herança. Nesse momento que ele estava se julgando morrer de fome, o irmão dele diz assim: eu tenho algo que vai suprir o seu corpo, mas eu quero que você me dê algo que é uma bênção espiritual e divina. Ele trocou uma bênção divina e espiritual por uma necessidade física satisfeita. E quantos de nós trocamos coisas espirituais por coisas físicas? Quantos de nós abrimos mão de coisas espirituais, de bênçãos espirituais, porque queremos nos satisfazer momentaneamente? Vou citar um exemplo, aproveitar o embalo do irmão Nardino aqui. Por exemplo, eu tenho certeza que você tem consciência que os irmãos que dão aula na nossa escola bíblica dominical têm condição de instruí-los e abençoá-los enquanto ministram a aula. Eu estava aqui hoje de manhã, o irmão Pedro ministrou uma aula primorosa. Ele dá aula andando, ele vai para cá, ele vai para lá, dá o microfone, pergunta e fala, e interage e tal. O irmão Pedro é fantástico, fez a aula, coisa linda, os irmãos aplaudiram no final. Maravilhoso, glória a Deus por isso. E alguns de vocês ficam dormindo e não vêm para a escola dominical, porque falam, eu estou cansado, eu preciso satisfazer essa minha necessidade, porque não é nem necessidade, porque se você for embora depois da escola dominical, você dorme. Tem gente que não vem porque não pode, tem gente que não vem só para dormir. Está fazendo igualzinho o Esaú, está trocando uma bênção espiritual por uma questãozinha qualquer. Porque se fosse para acordar cedo para ir para a praia, 3 horas da manhã, estava na frente da casa, cheio de muamba, sacola e 2 frangos. Ou não? Tava. Molecada, vamos para o Hopi Hari, nem dorme. Acampamento, passa virado. Aí alguns jovens têm coragem de falar para mim, eu não descansei, eu trabalhei, sabe o que... cria vergonha na cara.
Estou falando só com os jovens, os mais velhos eu nem vou dar essa fumada, só com os mais jovens. Os mais velhos eu daria outras fumadas, mas eu já estou muito bonzinho e não vou dar fumada em vocês, porque daqui eu estou vendo o carro branco ali, ó, então não vou brigar com vocês, certo? Outro exemplo do que é viver no caminho largo, um outro grupo de pessoas, José, ou melhor, os irmãos de José, eles viveram também no caminho largo. Porque vocês sabem a história, José era o filho amado do pai, era a rapinha do tacho, era o queridinho, tinha a roupa mais bonita que a de todo mundo, era o protegidinho, mas se não bastasse isso, um dia ele tem um sonho e conta para os irmãos. E depois ele tem o mesmo sonho de forma diferente e conta para os irmãos junto do pai. E, em resumo, o sonho dizia assim: todos vocês dessa casa um dia vão estar prostrados na minha frente. Os irmãos ficaram loucos de inveja e tramaram para matar o irmão. E um dia fizeram isso, tentaram matar o irmão. Pela misericórdia de Deus, ele não foi morto, foi levado como escravo para o Egito, e por causa da bondade de Deus na vida de José, não só a família dele teve que se prostrar diante dele, mas foram salvos, mas todas as outras pessoas da terra da época foram abençoadas por esse homem, porque ele era um servo de Deus. E aí nós vemos esses irmãos de José, querendo se livrar do irmão, cheios de inveja, não podendo suportar que o seu irmão sobressaísse sobre si, agiram daquela forma horrenda. E quantos de nós fazemos a mesma coisa, com inveja dos outros? Algumas pessoas que estão aqui me ouviram dar esse testemunho e ficaram felizes comigo. Teve irmão que já me beijou, já me abraçou, ficou feliz comigo, já tem que dar carona. Vamos buscar em tal lugar, vamos fazer, irmão, vamos passear com esse carro novo, aleluia. Mas tem gente que fez, ah é? Ganhou mesmo? Ganhou mesmo? Dava para ver, sério, o rabo vermelho fazendo assim atrás, ó, com aquela seta na ponta. Ah, Satanás, sai daí, Satanás. Tem gente que é assim. Fica com a tua inveja, eu vou desfrutar da minha bênção, a tua inveja não chega em mim não. Tem gente que não se alegra com você quando você se dá bem. Todo mundo vai vir te ajudar quando você estiver chorando. Todo mundo vai bater nas suas costas e vai falar, puxa, que tristeza. Mas a hora que você estiver por cima, a hora que você estiver bem, as pessoas vão olhar e falar, como assim? Porque eu estou esperando, eu estou orando, eu estou querendo, eu estou não sei o quê, está repreendido, invejoso. Tem gente que é assim, os irmãos de José invejaram o irmão e tramaram matar ele. Tem gente que faz casinha para o outro no trabalho, porque o outro chegou agora, já quer passar na minha frente. Eu que ia ser promovido, eu vou passar um rapa nessa pessoa aqui dentro dessa empresa, eu vou armar para ela, vou pôr umas peças aqui para quebrar a máquina, que é para ferrar com tudo. Inveja. Quantas pessoas estão nesse caminho da inveja? Vê outra pessoa, a irmãzinha está aí solteira, linda, orando para Jesus, aí chega o abençoado, aí a outra olha e fala, não é de Deus? Invejosa, pingando veneno, invejosa. Tem gente que é assim. Mais um e último exemplo, Sansão. Sansão foi um caso muito triste. Sansão foi um menino e depois um jovem, poderosamente usado por Deus. Mas antes de nascer, ele foi promessa para os seus pais. Deus prometeu quem ele seria, o que ele faria, e disse que para tanto ele deveria viver consagrado ao Senhor. Então os pais deveriam mantê-lo num voto chamado voto de Nazireu. Esse voto de Nazireu era um voto que a pessoa dedicada a Deus não podia fazer certas coisas, não podia cortar o cabelo, raspar a cabeça de jeito nenhum. Não podia tocar em nenhum morto, nem dos seus próprios parentes mais queridos. Não podia tocar em nenhum tipo de cadáver. Não podia. Não podia algumas outras coisas. E acontece que esse Sansão, ele, embora fosse alguém muito cheio do Espírito Santo e usado por Deus, ele também andou no caminho largo, porque o coração dele ficou preso nas moças lá dos filisteus, do povo filisteu. Ele se enrabichou com 3 mulheres daquele povo. 3. Primeira coisa, em Deuteronômio está muito claro que um judeu não devia se relacionar com mulher de outro povo. Uma mulher judia não devia ser dada em casamento para homem de outro povo. Um homem judeu não devia casar com uma mulher de outro povo.
Para quê? Para que não fosse seduzido pelos costumes dos povos e se prostituísse abandonando a Deus. E aí talvez alguém diga, nossa, mas tem que ser muito fraco, né? Não, o homem mais sábio do mundo caiu nesse problema. Ele achou que ele era bom, ele achou que ele era sábio demais. O homem mais sábio que a Bíblia narra que existiu, sem ser Jesus, óbvio, Salomão. A Bíblia diz que esse homem teve incríveis 700 esposas e 300 concubinas. Ele é louco. Eu tenho uma esposa, 3 filhas e uma cachorra. Já é o ó do borogodó. É difícil demais, Jeová. E elas são bênçãos ainda. 700 esposas, 300 concubinas. Sabe o que aconteceu com o coração de Salomão? O homem que escreveu Provérbios, sábio, Eclesiastes, no fim da sua vida. O que aconteceu com ele foi que o coração dele se prostituiu. E ele adorou outros deuses que não foi o Senhor. Irmãos, Salomão chegou a adorar Moloque. Você sabe o que precisava fazer para adorar Moloque? Sacrificar criança. Pegar um bebê e matar o bebê em oferenda. Salomão adorou Moloque, porque uma de suas esposas o seduziu. Salomão fez isso. Sansão estava pelo mesmo caminho. Ele não podia se relacionar com mulher de outros povos, porque eu acho que todo mundo aqui sabe do que eu vou falar. Homem tem cabeça fraca. Se a esposa não é bênção na vida do marido, é difícil o marido ficar no prumo. Homem é bicho burro, com todo respeito a vocês homens. Se você não é bicho burro, você não é homem. Não, talvez você não é desse grupo que eu estou falando. Homem é marmota, melhor para vocês? Homem é marmota. É por isso que a mulher sábia edifica o lar. E é com uma esposa prudente que o marido vai para as estrelas. E faz tudo, e é o melhor homem possível. Deus sabia disso, por isso pôs a Eva na vida do Adão. Ela pisou na bola. Eu sei que a Eva pisou na bola. Mas Adão tinha feito coisa errada também, se não fosse com a Eva. Porque Deus colocou a Eva para ajudar logo ele. Sansão se relacionou com outras mulheres. A primeira ele casou com a mulher, mas ele nem chegou até noite de núpcias, porque o processo de casamento judaico é diferente. Não vou explicar tudo para vocês agora. Mas ele nem chegou na noite de núpcias. Eu sei que, indo lá no meio, no dia da festa de casamento, ele querendo dar uma de bonzão, olha o que ele me faz. Antes do casamento, ele está indo para a casa dessa moça para conhecê-la, flertar e comprá-la, porque era assim que funcionava. Ele no caminho, um leão aparece. Um leão, gente, não é um gato preto. Um leão vem e ataca ele. Ele pega o leão, dá-lhe uns 2, 3 tapas, não despenteia o cabelo, estilo anardino, sempre engomado e arrumado, bateu e matou o leão e foi para a casa da mulher. A mulher chegou, ela quer dar um abraço nele, falou, que cheiro de leão, esse é macho mesmo. E falou, eu vou casar com ele. E quando estava na festa de casamento, eu estou dando uma dica para os que fazem perfume aí, fica de olho, fragrância de leão, pode ser o que há. E ele estava na festa de casamento, e ele resolve dar uma de gatão e propor um enigma para os homens que estavam ali. Ele propõe um enigma e ninguém consegue cumprir, resolver aquilo. E ele ganha a aposta e todo mundo fica louco com ele. No meio dessa história, o que acontece? Ele encosta no cadáver do leão, porque ele volta, encontra mel dentro do leão, encosta. Quando ele volta para pegar a sua esposa, a esposa dele já tinha casado com outro, porque o pai falou, eu achei que você odiava ela e dei ela para outro. Ele faz o quê? Ele mata todo mundo, simples. Pegaram minha esposa, deu para outro, eu mato todo mundo. E ele faz uma bagunça com o corpo dos caras que está ali. E ele vai matando gente, pegando, encostando em morto. Ele não podia fazer isso. E não só isso, lá na última, porque na segunda mulher filisteia que ele se relaciona, era uma prostituta ainda. Lá na última mulher é a Dalila, famosa que vocês conhecem da novela da Record, tenho certeza. E ele se relaciona com a Dalila.
E a Dalila era a mais sedutora de todos, e coloca ele no colo, e passa a mão na cabeça dele, vem aqui meu amorzinho, e dá beijinho, e o vinho na boca dele, e levanta, faz as danças sensuais, e aquele homem fica louco, e começa a perguntar, olha, se caso alguém viesse te prender, como que conseguiria te prender? Porque eu sei que não dá para te prender, que você é forte, já tentaram te amarrar, você estourou a corda. Aí ele começa a brincar. Ah, é simples, e fala uma coisa, era mentira, fala outra mentira. Aí ela fica brava, fala, ai, você não me ama. Coisas de mulheres. Você não me ama, você não está falando a verdade para mim, então agora fala a verdade. E aí, dela apelar, ele fala, se cortar o meu cabelo, acabou. A força dele não estava no cabelo, é que ele quebrou todos os votos dele de Nazireu, tudo do voto quebrou. Ali o cortar o cabelo foi o último. E acontece que ele realmente tem o cabelo cortado, perde o seu voto. Sansão foi outro que desprezou uma coisa sagrada, um voto que fez com Deus, por causa de prazeres. Quantos de vocês aqui erradamente fizeram votos? Porque voto não é coisa que se faça. Deixa eu ensinar vocês rápido. Você é crente, você não deve fazer votos. Vou falar de novo. Você é crente, você não deve fazer votos. Está em Eclesiastes isso. Aquele que faz voto já está fazendo para se dar mal. Porque se você não cumprir, você é tolo. E Deus não se agrada de tolo. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Então é melhor que não faça votos. Mas alguns fizeram votos. E quebraram seus votos por causa de prazeres. Que voto que fizeram? Fez voto aí de que não ia beber mais não sei o quê, que não ia comer mais não sei o quê, já quebrou. Fez voto que ia, se eu conseguir isso eu vou dar o dinheiro para os pobres, eu vou dar um dinheiro da igreja, e até agora nada. Fez um voto de casamento, jurou ali diante de Deus, porque o voto você não faz com a pessoa, o voto você faz diante de Deus. Faz um voto diante de Deus que vai ser fiel para sempre, e depois quebra esse voto. Quantos votos fazemos por causa de prazeres nós quebramos? Então, são exemplos de pessoas, para ficar prático para vocês, que viveram no caminho largo. E para encerrarmos, eu quero levantar algumas questões aqui. Uma só, vai. É possível estar vivendo no caminho largo e sair dele e ir para o caminho estreito? Ou é possível eu estar vivendo certinho no caminho estreito, sair desse caminho para o caminho largo? Vou começar do estreito para o largo. É possível você estar vivendo certinho, sair desse caminho e fazer o que é errado? É possível. É possível você hoje estar bem, buscando a Deus, em oração, se consagrando, e amanhã você está pisando totalmente fora. É só você parar de vigiar o seu caminho, que amanhã você está pisando fora. É muito possível. E infelizmente, muita gente vai por esse caminho. Infelizmente, muitas pessoas acabam fazendo isso, enganadas pela facilidade do outro caminho. Porque andar no caminho de Deus não é fácil. Você que é crente, sabe do que eu estou falando? É um dia após o outro, você se negando a si mesmo, tomando a sua cruz para seguir Jesus, todo dia. Não é fácil. Mas aí você olha para o outro lado e vê que está tudo fácil, e começa a desviar do caminho correto para fazer o que é fácil. Você agora está aqui na igreja, próximo final de semana você está em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, com qualquer pessoa, em qualquer balada, em qualquer biqueira, em qualquer cama de motel. Um deslize, você abandona o caminho certo. Agora, é possível sair do caminho largo e atravessar direto para o caminho estreito? É possível, mas quem faz isso nunca consegue permanecer. Não é possível permanecer no caminho certo se você estava no caminho torto e tentou migrar de um para o outro. Como que é isso? É assim, ó. Você talvez, por exemplo, foi convidado para vir aqui hoje, ou você veio à igreja porque gostou das minhas piadas, gostou das músicas que se cantam, gostou da recepção que teve, gostou porque os seus filhos jantaram aqui na igreja, gostou porque no final tem um suco já colocado ali, delícia, um café. Por qualquer razão, você veio e gostou, e você fala, vou ficar nessa igreja. Vou fazer o que é certo. Aí passa um tempinho, você já desanima e para. Abandona o caminho e fala, não vou fazer mais. A pergunta é por quê? Porque você tentou sair do caminho fácil e entrar no caminho estreito,
de uma hora para outra, e não é possível fazer isso. E por quê? Porque no caminho largo você vive de qualquer maneira, você carrega todas as mochilas da sua vida, com todos os seus pecados, com todos os seus sonhos errados, com todos os seus projetos que não agradariam a Deus, está tudo na sua bagagem. Nesse caminho estreito não dá para você andar com tudo isso, e você não estará disposto a abrir mão disso, porque você não recebeu uma força e uma graça para abrir mão disso. Pastor, então como faz se eu estou no caminho largo e quero sair dele e ir para o caminho estreito? Você tem que voltar. Voltar para o caminho. Volta para trás. Nós chamamos isso na igreja de conversão. Volta para trás. Você vai passar lá pela outra porta. Não a que você entrou para viver como você vive hoje. Não passar pela porta larga, que todo mundo passa e está passando. Mas você vai voltar lá atrás e vai passar por uma porta estreita. Uma porta estreita que tem um nome, essa porta. Essa porta não é uma moldura, uma coisa de madeira. Essa porta é alguém. Essa porta é o próprio Senhor Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Lá na frente dessa porta tem uma cruz. Para você entrar por ela, você tem que deixar tudo ali no pé daquela cruz. E se você não deixar tudo no pé daquela cruz, você não tem como seguir caminho. E quem tentar entrar nesse caminho, por mais que tentar pular pela porta e entrar nesse caminho, no meio do caminho vai desviar dele. Porque não vai ter a força necessária para seguir nesse caminho. É lá naquela porta, quando você deixar tudo aos pés da cruz, que lá o Senhor, que é a própria porta, vai te dar algo que você não tem naturalmente, que é o Espírito Santo de Deus, que vai te dar condições de viver uma vida reta. Sabe como chama aquela porta? Regeneração. Sabe como chama esse caminho? Santidade. Não é possível viver em santidade sem passar pela cruz, sem deixar tudo lá e sem receber o Espírito Santo de Deus para que você viva em retidão. Você pode andar a sua vida toda na igreja e vai fazer como a maioria das pessoas fazem, está na igreja aqui agora, daqui a pouco está fazendo tudo errado lá fora. Está vivendo uma vida dupla, e eu quero te dizer uma coisa, ou você está com os dois pés no caminho estreito, ou você está inteiro no caminho largo. Não tem como andar com um pé num lado e um pé do outro. Só é possível um caminho, e você deve escolher o caminho que é estreito. Você quer andar por ele? Volta agora para a porta, corre na porta, se encontre com Jesus e aos pés da cruz de Cristo, abra mão de tudo. Aí aqui, é por isso que ele é estreito. Você tem coragem de abrir mão de tudo? Você tem coragem de abrir mão dos seus sonhos? Das possibilidades de dar certo na vida? Às vezes você nem deu certo, mas tem chance de dar certo. Você tem coragem de abrir mão de tudo? De abrir mão do seu trabalho, se esse seu trabalho é corrupto e você ganha dinheiro às custas de usurpar o direito dos outros? Você tem coragem de abrir mão disso para ganhar menos? Você tem coragem de abrir mão de relacionamentos que vão te levar para o inferno? Você tem coragem de abrir mão de coisas que você sabe que não estão corretas e viver nesse caminho? Ou você vai querer andar nesse caminho fazendo tudo o que você fazia antes, só que agora, só com a única diferença de que você mudou a sua programação de final de semana. Ao invés de ir aos domingos para o bar, você vem para a igreja. Andar no caminho estreito não é mudança de programação. Andar no caminho estreito é aqueles que estão andando em direção à vida. E só recebe vida quem está em Cristo. Alguns de vocês estão aqui hoje, acharam até engraçado o que eu falei da porta larga, mas estão aí, correndo desesperadamente por um caminho que vai te levar para a destruição. E eu rogo hoje, em nome de Jesus Cristo, que você ouça a voz do Senhor que te chama para entrar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito. É um caminho difícil sim, irmão, você tem que abrir mão de um monte de coisa na vida, vai perder oportunidade, vai deixar de ganhar dinheiro, vai deixar de se relacionar com pessoas, vai deixar em muitos casos de ser feliz em algumas áreas. É verdade, mas você vai encontrar a verdadeira felicidade que não há, a não ser no próprio Senhor. Esse caminho não é para mim, esse estreito. Então você pode fazer duas coisas: ou continuar vivendo como todos os pecadores vivem, ou se tornar um religioso
e ser pior do que os pecadores, porque vai viver o tempo inteiro dentro da igreja, ouvindo as coisas de Deus, mas sem obedecer nenhuma delas. Sabe o que está dito ao seu respeito lá em Hebreus capítulo 6? Que a terra, que por muitas vezes recebe chuva, mas não produz fruto nenhum, e só produz espinhos e abrolhos, e erva daninha, e coisa que não presta para nada, essa terra já não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fogo nela. E é isso que está reservado para todos aqueles que, ao ouvirem todas as coisas sagradas, nunca endireitam os seus caminhos. Porque gostam de viver essa vida dupla, de parecer que estão agradando a Deus, porque vêm ao culto, mas na verdade, vivendo uma vida completamente torta quando saem para fora dessas paredes. Eu estou lisonjeado e feliz que nossa igreja está cheia. Os nossos recepcionistas tiveram problemas para que todas as pessoas encontrassem lugar. Mas o caminho que leva para o céu não dá para passar todo mundo junto assim. É só o caminho estreito. O caminho que leva para a vida é encontrado por poucos. Eu espero que vocês aqui façam parte desses poucos. Que Deus tenha misericórdia de você e te chame hoje para a porta. Que você vá para a porta certa, para o caminho certo, para viver essa vida que o Senhor tem separado para você.